Olá, bem-vindos ao nosso vídeo. Então, eu e o meu grupo, nós vamos apresentar sobre a neurontologia da navegação em formigas, o verdadeiro GPS biológico da natureza. E o meu grupo é formado por Carolina Veronese, Maiara Azevedo e Nerida Torres. Então, nós vamos apresentar aqui um artigo de revisão sobre a neurontologia da navegação das formigas. As formigas são seres extremamente sociáveis, onde a sociedade é muito bem dividida, compartimentada e organizada, cada uma responsabilizada, cada uma com a sua responsabilidade na comunidade delas. O principal questionamento que foi levantado nesse artigo era como as formigas encontram o caminho de volta para casa. Esse é o principal comportamento que nós podemos observar das próprias formigas. Elas são espécies, como já formigas são extremamente sociáveis, e seguem basicamente a seguinte lógica: sair do ninho, achar comida e voltar ao ninho para compartilhar a comida. Então, elas têm praticamente o GPS biológico que sempre aponta de volta para o ninho, ou seja, sempre aponta de volta para casa. Foram mais de 100 anos de estudo, e nessa revisão, o que foi apontado é que é bastante difícil estudar principalmente a sua parte neurofisiológica. Então, uma das estratégias, na verdade, a primeira estratégia, é sobre a integração da trajetória, que a formiga, quando ela sai do ninho, ela sempre vai ficar calculando em que direção está o ninho para que ela nunca se perca. Então, ela calcula a direção e a distância do ninho a todo momento. E a direção é calculada pelo sol, luz, vento e campo magnético. A distância, ela conta os próprios passos. E esse resultado gera um vetor em direção à casa. Então, é um vetor casa, que sempre aponta em direção ao ninho. Nessa estratégia 1, ele, como é baseado no sistema vetorial, então ele acumula erros. E esses erros, eles podem fazer com que ela se perca eventualmente. Então, por isso que ela tem que sempre fazer a todo momento o mesmo cálculo. E nessa foto aqui, a gente tá vendo o experimento feito pela formiga do deserto, onde aprende rotas visuais complexas em uma única vez e possui GPS interno tão preciso que, mesmo segue deslocada, ela consegue achar o ninho. Então, mesmo com esses erros vetoriais, há certas formigas que se desenvolveram para que encontrem o ninho, por mais que estejam machucadas ou que não consigam, ou que o ninho tenha sido perdido. Aí agora a estratégia 2, que é o aprendizado visual das rotas. As formigas, elas aprendem a rota, até porque tem ninhos que são destruídos, ou então o lugar perde a alimentação e elas têm que encontrar um novo ninho, construir um novo ninho. E para isso, sempre elas estão aprendendo, e também as novas formigas que nascem, né, estão aprendendo a rota, estão aprendendo onde está o ninho. E isso faz com que elas tenham um panorama 360 do ninho, então elas têm uma dimensão muito maior de que local está o ninho. Isso ajuda também elas a encontrar o ninho com maior facilidade depois. E elas têm uma memória muito boa e duradoura da localização desse ninho. Então ela, como eu já falei, ela sai do ninho, vai andando, sempre olha para trás e tem na memória em que direção e qual o sentido que está o ninho. E por último, como que se integra tudo isso, que é a terceira estratégia, que é a navegação multimodal. É uma combinação de fatores que fazem com que a formiga tenha esse GPS interno tão preciso. É uma soma de visão, olfato, vento, tato, né? E o campo magnético terrestre e às vezes até mesmo o próprio estado de fome. Então ela vai usar todos esses sentidos para decidir em que direção vai, se vale a pena continuar, se não é melhor voltar ao ninho, se é perigoso ou não, e por aí vai. Então o vento ela calcula pelo zigue-zague, ela vai sempre zigue-zagueando, por isso que ela nunca faz o caminho reto, sempre zigue-zagueando para ver em que direção está o vento, e assim ela sabe em que direção está o ninho. O olfato, que são os feromônios, então há formigas especializadas no próprio ninho que produzem esses feromônios para que as formigas coletoras consigam sempre retornar ao ninho, porque o cheiro do feromônio é sempre vindo do ninho. E essa é uma parte também muito integrante, que é a questão do campo magnético da Terra. Então, elas têm uma capacidade de conseguir identificar esse campo magnético. Nessa imagem é de um estudo onde foi colocado um ímã e a maioria das formigas conseguiram se perder, porque trocaram o campo magnético que elas estão acostumadas, que é o campo magnético terrestre. E, por último, a visão 360 e o estado de fome. Então, nesse último estudo,
que foi mostrado nesse artigo, ele percebeu que quando a formiga não estava saciada, estava com fome, ela não tinha muito a inclinação a querer explorar melhor o ambiente. Quando ela estava saciada, elas iam cada vez mais longe atrás de comida e às vezes até mesmo exploravam novos caminhos atrás de comida. Por último, aqui é um panorama geral de como tudo isso funciona, e o ponto que é levantado aqui nessa imagem são em relação às sacadas. O que são as sacadas? Se uma formiga, vamos assim, se uma formiga perde-se do ninho, então ela começa a fazer caminhos aleatórios até ela parar, analisa o ambiente e vira em direção ao que ela supõe que está o ninho. E ela vai fazendo isso até conseguir encontrar o ninho. Então é uma girada rápida, ela analisa 360 graus, todos os outros sentidos, e faz uma sacada em direção a uma posição do ninho, e continua andando, e depois faz outra sacada em direção a outra posição do ninho, e continua até achar o ninho. E muitas vezes elas encontram, com certeza, é um GPS interno, né? Então, por último, como funciona tudo isso, né? Como que as formigas realmente caminham? A estrutura biológica é basicamente o complexo central, os corpos pedunculados e os lobos acessórios. Então, o complexo central calcula a direção, os corpos pedunculados fornecem a memória visual de onde está o ninho, e os lobos acessórios executam o movimento. Então, aqui está o que cada um faz de forma separada. Então, os corpos pendulados é onde está a memória do ninho. O complexo central é essa bússola interna que faz com que a formiga sempre vire em direção ao ninho, para poder nunca se perder. E, por último, os lobos acessórios laterais é o responsável por fazer com que a formiga tome decisões. Então, tomar a decisão de explorar um novo caminho, ou de voltar ao ninho, ou então de fazer uma sacada, ou de um giro rápido, ou então se eu devo procurar o ninho, e por aí vai. E aqui, nessa imagem, ele mostra como que todos esses órgãos estão conectados. Então, eles juntos, eles fazem o que acontece, né? Quando a visão atual sincroniza com a visão armazenada, ou seja, quando a visão atual dela sincroniza com a visão que ela tem na memória de onde está o ninho, o lobo acessório lateral inibe o oscilador e acelera e libera um sinal descendente que faz com que haja os giros rápidos, que são as sacadas, que é executado exatamente nos picos e vales do zigue-zague. Então, ela vai usando todos os 5 sentidos para poder saber onde ela está indo e como ou voltar ao ninho ou explorar um novo caminho atrás de comida. E é assim que ela vai se guiando nesse GPS interno dela. Conclusão final: as formigas possuem o GPS mais perfeito da natureza, integração de trajetória em tempo real, como o GPS mesmo, memória visual panorâmica vitalícia, então ela tem uma memória panorâmica do ninho praticamente para sempre, duradoura, e a integração de todos esses sentidos que eu falei. E tudo isso é orquestrado no cérebro delas com apenas 300 mil neurônios. Aqui o artigo do que nós usamos de base. E, por último, gratidão por assistir nosso vídeo. Espero que você tenha aprendido tanto quanto eu e minha equipe aprendemos. Gratidão!